O nosso Visor Manhã está recebendo hoje aqui no estúdio o deputado estadual Emerson Sten. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Visor Notícias. É sempre um prazer estar aqui com vocês e voltar aí para falar desses 6 meses de mandato que estamos lá na Assembleia Legislativa. É uma alegria imensa estar aqui contigo. A gente fez muitas conversas com o deputado na época que ele era prefeito de Porto Belo, né, falando das melhorias, das conquistas de Porto Belo, e hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho dele na Assembleia Legislativa. Inclusive ontem o deputado foi eleito coordenador aqui da nossa região, né, da região da região da Vale do Anfre, Itajaí. né? Vale do Itajaí, né? Da bancada do Vale do Itajaí. Coordenador da bancada do Vale do Itajaí. Quantos deputados tem essa bancada hoje? 9 deputados comigo. 9 deputados contigo. Isso. E qual é que é a ideia de vocês nessa questão coletiva? O que vocês pretendem fazer? Marcos, antes de falar desse assunto, eu quero mandar um salve aqui para um pessoal ali de Porto Belo, da creche, onde estive agora de manhã cedo, convidado para tomar um cafezinho lá em Porto Belo. A creche lá da Lisa, que coordena o trabalho, e mandar um abraço ali para o Jean, para a Neide, para a Lisa, para a Sandra, para a Ilana, a turma que serviu uma cuca de manhã cedo para a gente, convidando para ir lá visitar. A gente ficou muito feliz com a recepção. Os deputados que fazem parte dessa bancada aqui, eu acho que é importante as pessoas saberem quem são. Então, deputados Ana Campaiolo, Egídio Ferrari, de Blumenau, Ivan Nats, Napoleão Bernardes, Oscar Gutz, a deputada Paulinha, deputado Carlos Humberto, e também o deputado Emerson, que está aqui contigo, o deputado Marcos da Rosa, também de Blumenau. Então, são os 9 deputados que pegam aqui o litoral de Santa Catarina, o litoral norte, aqui da nossa Anfre, e também do Vale do Itajaí, que pega até Rio do Sul. São os deputados que foram eleitos do mandato agora. Eu, que sou suplente de primeiro mandato e fui por unanimidade eleito coordenador da bancada, fiquei muito feliz, agradecer desde já a esses deputados pela confiança. E o intuito da bancada é trabalhar unidos em prol dos objetivos das demandas da nossa região, demandas importantes. A gente levantou aquilo que vai trabalhar durante desse período que eu vou estar ali 8 meses, 1 ano. Depois o Oscar Gutz assume, que foi o vice-coordenador que foi eleito, já vai ser o próximo. E demandas como infraestrutura, que é muito importante para a nossa região. Nós temos problemas sérios na BR-101, a ideia de fazer uma estrada nova aqui também na região, as entradas dos municípios, muitos deles que estão precisando de investimentos, é levantar essas demandas, tanto na área da saúde, educação, segurança pública, tantas outras que são prioritárias, pela bancada, e levar ao governador, levar também ao governo federal, fazer audiências públicas para ouvir das comunidades da nossa região essas demandas, e também fazer com que essa união fortaleça muito a parte política. Porque muito se fala, né? Se você não tem força política, você não consegue tirar do papel aí demandas importantes. Essa questão da força política, eu diria que é uma das principais reclamações aqui da nossa região, né? Porque a gente passou muitos anos com uma representação farta, eu diria, mas o resultado em cima, por exemplo, da BR-470, da BR-101, das demandas na área da saúde, eles não foram, vamos dizer assim, satisfatórios, né, nesse mesmo caminho, né? Por isso é importante a gente ter parlamentares cada vez mais próximos da gente, para que eles entendam o que a gente precisa e briguem pela gente. Isso mesmo, e eu sempre falei isso, né? Eu acho que é importante a nossa região também eleger sempre mais deputados daqui, para que a gente tenha essa força política. E unidos, eu acho que é o momento de a gente deixar as diferenças de lado, tanto partidária quanto às vezes pessoais, e pensar na comunidade, pensar na região em que a gente teve a maioria dos votos, também Santa Catarina, mas porque temos projetos importantes que são votados na Assembleia para toda Santa Catarina. Mas o importante é a gente ter essa força política para que a gente tenha um olhar diferenciado do nosso governo do Estado, do governo federal, porque nós temos aqui na nossa região um dos maiores PIBs de Santa Catarina e também do Brasil. Acho que isso aí é importante salientar, por quê? Porque muitas vezes não vem para cá os recursos que são necessários. É verdade, é verdade. Agora, o deputado Emerson Sten acabou de completar 6 meses de mandato, né? Começou um pouquinho depois dos outros, né? Porque a questão das trocas do governo do Estado, né?
que acabou chamando aí o deputado Gerri para trabalhar no governo, né? O secretário de Infraestrutura, um dos cargos mais importantes do governo, né? O que tu pode dizer para a gente dessa tua experiência de 6 meses, né? Tu acha que tu já conseguiu dar algum resultado para a sociedade? E qual que foi esse principal resultado na tua avaliação? A experiência que a gente tem, Marcos, falando, porque eu vim do Executivo, então há uma diferença do Executivo para o Legislativo. O Legislativo a gente levanta as demandas, mostra para o Executivo, para os secretários de Estado, onde está precisando de ajustes, onde está precisando de um olhar diferenciado do governo, e a gente buscou isso nesses 6 meses, fazendo o quê? Indo até a base, visitando setores públicos também, visitando escolas, visitando hospitais, visitando vários setores onde a gente levanta as demandas, como prioridade as nossas escolas aqui da região, que precisam do olhar do governo do Estado, os nossos hospitais também que precisam esse atendimento, né? Nós temos o Hospital de Itapema que precisa do apoio do governo do Estado, está tendo com os repasses no apoio à construção, também aqui as escolas, como eu falei, a infraestrutura da nossa região precisa desse olhar também do governo do Estado, onde a gente vai aí apresentar propostas e pré-projetos também para a nossa região. Então, eu acho que é isso, a satisfação e alegria também de visitar as entidades, a PAI, AMA, então a gente tem esse olhar de estar presente. Essa é a diferença, o deputado, eu gosto de estar presente, eu gosto de conversar com as pessoas, tanto que hoje vamos visitar ali em Balneário Camboriú um projeto maravilhoso dos cão-guia. É isso que a gente faz, visitar também as entidades para a gente conhecer a realidade, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então são várias que nos procuram para a gente ter também esse apoio. Está sendo satisfatório, Marcos, vou te dizer que sim. Por quê? Porque a gente está conseguindo já tirar do papel demandas que há alguns anos não saíam no papel. Então a gente tem aí a liberação de algumas emendas que a gente recebeu do governo do Estado, um pouquinho delas, porque nós somos deputado de primeira viagem, eu acho que primeiro mandato, que entrou agora, e a gente já destinou para a área da saúde, em Porto Belo, ou para 24 horas receberá uma emenda de 1.400.000 para a compra de equipamentos. Algumas APAES da região vão receber também um pouco de emenda, o lar do idoso lá em Tijucas, e também estaremos aí na próxima semana anunciando recursos também para o hospital aqui de Itapema, que a gente vai trabalhar muito nessa área da saúde e também área de segurança e infraestrutura, porque tudo isso, eu sempre falo, nós temos 3 pilares e uma situação muito importante, que é o nosso turismo. O turismo de Santa Catarina depende segurança pública, infraestrutura e saúde, que tem que andar junto com o turismo, e não tenho dúvida que a gente conseguindo fazer com que essas secretarias, com essas demandas levantadas, resolvendo com o apoio do governo do Estado, nós temos um turismo de qualidade. O deputado Emerson, enquanto prefeito de Porto Belo, foi responsável por uma verdadeira revolução na cidade, à medida que permitiu esse salto de desenvolvimento que tem acontecido por lá. Mas a preocupação que fica diante desse desenvolvimento todo, inclusive aqui em Itapema, é a questão da mobilidade urbana, né? Eu me lembro que o governo passado teria deixado aí mais ou menos um projeto de uma estrada paralela à BR-101, né? E o senhor citou isso no começo aqui da nossa entrevista. Como é que está isso? Tem chance disso sair do papel? Ou a gente tem que ficar mais em cima da Litoral Sul, para que a Litoral Sul faça um contorno? Como é que é? Na verdade, a gente apresentou isso, inclusive, ontem na bancada do Vale do Itajaí, onde já vem sendo trabalhado também pela ANFRE há alguns anos. Primeiro, tem que ter um projeto. Então, o governo do Estado aí vai atender a bancada do Vale do Itajaí para que a gente apresente a ideia, para que esse governo do Estado entre e realize o projeto. Porque hoje também, se você não tiver projeto, você não consegue tirar do papel nada. Isso é importante salientar. Vai ser, sim, um trabalho da bancada para que a gente consiga... Mas o Estado não tem isso, não? Não tem ainda, não tem. Houve uma intenção do governo anterior, mas agora apresentar para o governador Jorginho Mello essa ideia dessa via litorânea aqui que contorna ao lado da BR-101, acho que é importante você ter um projeto, como eu falo sempre, de alguns projetos importantes que você não tem, por exemplo, a SC410 de Tijucas até Nova Trento, que eu sempre chamo da Rodovia da Morte, tem que ter o início de um projeto, de uma duplicação. A gente vai fazer rótulas e trevo alemão, mas tem que ter um projeto, a gente tem que pensar no futuro. A gente vai apresentar em breve aí o pré-projeto de uma nova infraestrutura de entrada para a cidade de Porto Belo, para ligar Bombinhas,
A gente vai realizar uma audiência pública no mês de outubro, referente, mostrando para a população esse pré-projeto. E também, eu acho que é mais importante, levar o governador as ideias para que tire do papel projetos para sim aí investir. Uma obra estimada, aí, essa via litorânea, de 5 a 6 bilhões de reais. Então, é um projeto importantíssimo, como também ali em Navegantes, o túnel submerso, que a Anfre também já vem fazendo um trabalho anterior aí, anos atrás, também dessa mobilidade que precisa para a nossa região. Assusta muito esse ritmo de crescimento que a gente vive, né? E a demora em ter o resultado efetivo. Sem dúvida alguma, e demonstrou isso no censo agora, onde a nossa região cresce muito, Porto Belo, Itapema, Tijucas, Bombinhas. Então é isso que a gente tem que trabalhar também em conjunto. Itapema, as novas ligações ao município de Porto Belo, para as saídas até BR-101, apresentar ideias para que a gente consiga buscar essas soluções, para que a gente não tenha aí, como vai acontecer com a BR, que a gente, se não tiver investimentos agora da Autopista do Litoral Sul, praticamente parar. Hoje você não consegue andar na BR-101 de Tijucas até Barra Velha acima de 100 km, acima de 80 km por hora. Ela para, a gente 40 por hora, 60 por hora, por quê? Porque é muitos veículos e nós temos aí junto à BR-101 muitas empresas. A logística da nossa Santa Catarina, da nossa economia, passa pela BR-101. E nós vamos realizar no próximo dia 5 de setembro, agora, na próxima semana, uma audiência pública também para tratar desse assunto. A gente quer ouvir da NTT e da Autopista do Litoral Sul qual a solução apresentada. O que a gente precisa fazer para auxiliar e para ajudar ainda mais. Ninguém quer massacrar ninguém, mas a gente precisa ouvir a verdade para passar para quem? Para a população que paga o pedágio, que paga os impostos, que às vezes não tem e não sabe o que acontece. Essa audiência vai ser lá na Lesc? Vai ser na Lesc, nós vamos fazer na Lesc. A princípio nós íamos realizar em Navegantes algum tempo atrás, mas houve toda aquela situação do tempo que paralisou aí várias audiências públicas naquele dia. E a gente resolveu fazer na Lesc, então, já que todos os deputados vão estar ali, as empresas, federações, e a gente, com certeza, no próximo dia 5, vai estar lá junto com os demais. Tirar um encaminhamento, né? Porque o que a gente percebe, né, é que por mais que a gente peça, o retorno que vem da concessionária é pequeno, né? Isso mesmo, e a gente às vezes cansa, né? Eu, quando prefeito de Porto Belo, tive 5 ou 6 vezes na NTT lá em Brasília para pedir uma solução para a entrada do Sertão de Santa Luzia, no quilômetro 153, para realizar uma alça de acesso, um viaduto, mas não existe nem projeto até hoje. Então, como eu te falei, tem que ter projeto. É outra situação que nós estamos trabalhando também no nosso mandato. Nosso gabinete vai realizar no dia 4 de setembro agora uma reunião com alguns empresários da região, do setor ali que liga esse quilômetro 153 de Porto Belo a Tijucas, para ver o que pode ser feito, de que maneira a gente pode viabilizar o projeto para ir buscar os recursos para realizar essas alças de acesso, essas marginais ali naquele perímetro ali. Então a gente tem que fazer assim, porque às vezes se não fizer assim a gente não consegue tirar do papel. Mas cobrar as demandas realmente que são, como as terceiras faixas, obras importantes que não saíram do papel e que tem que sair através da Autopista do Litoral Sul. Quando a gente fala em saúde, o senhor falou em trazer emenda aqui para o hospital de Itapema, trazer 1 milhão e meio, né, para a UPA de Porto Belo. A gente também percebe a necessidade que a gente tem de atendimento em UTI, né? Porque as últimas notícias que foram divulgadas, tanto pelo Hospital Marieta quanto pelo Ruth Cardoso, né, são preocupantes, né? A gente tem um índice de ocupação das 2 UTIs alarmante, né? O risco de você ter um problema e você precisar ser levado a Joinville, Florianópolis, a Blumenau, ou até para o oeste do estado em busca de UTI, é grande, né, deputado? A gente tem conversado muito com a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, sobre essa situação. Ela tem olhado, sim, com muita atenção com o governo do estado. Aí são mais de 150, 160 UTIs após o governo do estado ter entrado. A gente sabe da situação complicada, mas é esse trabalho, a gente mostrar e solicitar ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, que está trabalhando muito forte. E aí eu saliento aqui o trabalho da secretária Carmen Zanotto, onde nós tivemos aí um período, desde fevereiro, quando assumimos o cargo, do levantamento e tirar do papel as cirurgias eletivas também, que também muitas delas precisam de UTI, e não tenho dúvida que ela está fazendo um trabalho que está mostrando a resolutividade. Quando aparece o problema, se busca resolver rapidamente. Eu acho que é isso, né? E depois essas UTIs, como você falou, muitas delas já têm que ficar.
não pode ser muitas vezes temporário, né, como algumas UTIs ficam temporárias, 4, 5, 6 UTIs e depois são retiradas. Não, a gente está pedindo, por exemplo, o Hospital Pequeno Anjo, tinha 10 UTIs, passou para 20, mas que fiquem permanentes. Isso tem que ficar permanente porque muitas vezes a gente não sabe do que acontece durante um ano. Então, a gente tem pedido isso também à secretária, que olhe com bons olhos, que abra rapidamente a emergência do Hospital Marieta, e ela nos disse que já vai abrir aí, talvez no início do ano, já e finalizar aquela obra do Hospital Marieta, que há anos, há mais de 10 anos está para ser finalizado, 14 anos ali, que se finalize de uma vez e que passe para a próxima etapa. E eu acho que isso é importante. O Hospital de Itapema, através da prefeita Nilza, também teremos UTI aqui, esse é o projeto, são 100 leitos e 10 UTIs, acho que é importante a gente colocar isso aqui, porque esse é o projeto, vai se trabalhar nesse sentido, e a gente com certeza vai dar todo apoio para que a gente tire do papel também essa obra importante aqui. Agora, o deputado Emerson é MDBista, né? MDBista raiz, né? Verdade. Quantos anos de partido? Meu pai nasceu no MDB, e ele está desde 1980, e eu me filiei aí, vai fazer 15 anos, e depois o MDB vem de berço, né? Vem desse trabalho realizado pela família, pelo meu pai, e estamos ali forte e firme. O deputado viveu os governos do saudoso Luiz Henrique da Silveira, como boa parte da sociedade de Santa Catarina, e na época do Luiz Henrique, a gente que era da imprensa e cobria o trabalho do Luiz Henrique, né? Aquele gesto, né? Que ele, por toda Santa Catarina. Por toda Santa Catarina. O Por Toda Santa Catarina realmente aconteceu, né? E depois a gente viu esse Por Toda Santa Catarina perder força, né? Coisas que deveriam acontecer, não aconteceram, obras principalmente. O senhor considera que está mais difícil para governar Santa Catarina, que em algum momento dos governos, depois do Luiz Henrique, se perdeu a mão em alguma coisa? Eu vejo, após esse período Luiz Henrique, um pouquinho depois Colombo também, a ideia da descentralização foi uma ideia muito boa, importante para Santa Catarina. O que se perdeu foi as mãos de segurar realmente como era para ser o projeto. O projeto de descentralização é importante e eu acho salientar que funcionou. E funcionaria também se houvesse uma adaptação, que se diminuísse as regionais, porque hoje você tem uma demanda complicada, por exemplo, na educação, vamos lá, você tem um colégio aqui que está com uma situação difícil, o colégio solicita para a regional tem que solicitar para a secretaria principal lá em Florianópolis para poder liberar um recurso pequeno às vezes. Isso não pode acontecer. Então, se tivesse a regional aqui, tendo recurso na secretaria regional, já liberaria automaticamente. Isso é descentralização. Isso funcionou na época do Luiz Henrique. Agora, o que teria que fazer? Ser adaptado, né, com a máquina mais enxuta e resolutiva. Utilizando as estruturas das secretarias que existem em cada uma das regiões. Com certeza. Não precisa agregar cargo. É isso mesmo. Precisa agregar cargo. E ter o recurso aqui para as emergências, urgências, que tem muitas, que a gente, por exemplo, pede aí arrumar um telhado de uma escola, aí você tem que solicitar para a regional, tem que solicitar para... Aí faz os orçamentos e vem para a regional de novo e depois vem... Então, isso eu falo porque... Essa é a burocracia que a gente pede que não tenha, né? Nós construímos muito poucas estradas desde o governo do Luiz Henrique. Escolas de grande porte, da mesma forma, né? Eu não me lembro do balanço do Colombo, né? Mas do governo passado, então, eu não me lembro de ter construído uma grande escola para 5.000, 6.000 alunos, né? Nem de ter participado da construção de uma grande escola numa grande cidade, né? E quando você olha aqui para Itapema, você vê o Colégio Anitta em uma situação precaríssima, né? Que é um retrato disso que o senhor falou, né? De que não se tem a quem recorrer, né? Não se tem para quem olhar, você depende de relacionamento, né? Você vai ter que conversar com os deputados, para os deputados fazerem pressão lá na Secretaria em Florianópolis para sair um dinheiro. Isso mesmo, e assim, e o que faltou um pouco, e a gente sabe disso, foi planejamento. E agora está se tendo isso, tendo planejamento. Por exemplo, esse ano você viu toda a realidade, está adequando algumas situações nas escolas e tem que reformar muitas delas, tem que ampliar muitas delas. Então foi feito esse levantamento para que no próximo ano, aí sim o governo do estado comece
com força total a investir nas nossas escolas de educação básica na nossa região. Porto Belo precisa de uma nova escola. Itapema precisa de uma nova escola no Morretes. A gente sabe disso. Então a gente já solicitou também ao governo do estado para que olhe para esse projeto, já tem um projeto inclusive lá na Secretaria de Educação do Estado, mantenha-se o Maria Rita, lá em Bombinhas, tem o Leopoldo, também tem que construir uma nova escola. Então vai se ampliando, vai se... Até porque a população daqui está crescendo muito. Está crescendo muito, entende? Então alunos lá do Morretes vêm estudar aqui no Anita, então tem que ter o Anita, tem que ter o no Morretes, tem que manter o Olegários, que precisa de um olhar também do governo do estado, que a gente visitou todas as escolas praticamente da região. Entende? Camboriú tem que ter uma nova escola, que já tem um terreno cedido pelo município, que a gente já lembrou isso aí para a Secretaria de Estado da Educação, mas então agora, a partir desse momento é o quê? Licitar e tirar do papel no início do próximo ano essas ampliações, não tenha dúvida disso. O senhor falou planejamento e focou nessa questão da educação, mas em todas as áreas parece que faltou um cuidado de planejar Santa Catarina. E aí tem várias, como você falou, várias áreas. Os hospitais de Santa Catarina, os hospitais públicos de Santa Catarina, a gente encontrou um estado lastimável, o governo do estado, olhando isso lá diretamente, e mostrou-se isso para a sociedade. Mas agora é hora de realizar, investir e resolver. Precisa resolver, o governo do estado está fazendo isso em várias áreas, projetos importantes estão sendo tirados do papel, como eu falei, cirurgias eletivas, o Estrada Boa. O que a Estrada Boa nos traz agora? Novas obras de ligações para municípios, as SCs, a recuperação das que existem em estado deplorável, como falava o governador, tem um buraco no orçamento esperando para entrar no lugar do outro, e também esse cuidado que eu falei das que já existem revitalizadas, de ter um olhar de adequação. O que é adequação? É realizar aqueles pontos que precisam de uma travessia, de uma lombada, de um trevo alemão, de uma rótula. Por quê? Para evitar acidentes. Porque às vezes a estrada está boa, mas os acidentes acontecem porque não tem uma infraestrutura, uma estrutura bem feita, um planejamento executável. Nós tínhamos uma situação muito complicada na Antônio Raio, né, no trecho de Brusque a Itajaí, que melhorou bastante com a duplicação. É isso. É a solução que a gente espera para 410, por exemplo. É isso mesmo, e a gente está levando isso, agora fizemos nova indicação, para que se entre na estrada boa. Então, já que teremos esses recursos, porque são 2 bilhões e 100 milhões, que já se faça isso, que venha aqui os técnicos, que façam esse levantamento e mostrem e realizem. Eu acho que isso é importante. Temos uma ligação de Camboriú também, Antônio Raio, é outra ligação que vai ser realizada, e esse projeto que vamos trabalhar para tirar do papel junto com a bancada do Vale do Itajaí. Para o ano que vem, até o ano que vem, né, vamos dividir assim, né, em partes, né, o que tu espera ter realizado até metade do ano que vem, vamos colocar assim? Tirar projetos importantes que a gente tem ideias aí. Nós vamos lançar agora uma frente parlamentar muito importante, porque eu tenho trabalhado nesses eixos que eu te falei. O turismo depende da segurança, saúde e infraestrutura. Então a gente tem a frente parlamentar na área do turismo, que é a frente parlamentar em defesa dos navios de cruzeiro. Nós vamos realizar um fórum agora, no próximo mês de setembro, também lá em Balneário Pissarra, porque tem cidades que querem também receber os navios e não sabem como proceder. Essa é a ideia da frente parlamentar. Hoje somente Balneário, Porto Belo e Itajaí recebem navios de cruzeiro. Então, Garopaba quer receber, Balneário Pissarras quer receber, Penha quer receber, São Francisco quer voltar a receber. Então é isso que a gente precisa dar esse suporte para os municípios, essas frentes parlamentares, para que isso aconteça. É o que a gente vai mostrar nesse fórum lá em Pissarra. Estaremos lançando em outubro a frente parlamentar em apoio às guardas municipais, porque muitos municípios têm a guarda e não sabem como proceder, ou querem instalar e instituir a sua guarda municipal no seu município, mas não sabem como proceder. Então é esse amparo, esse suporte que a gente quer dar para as guardas municipais de Santa Catarina. Nós estamos com um problema aí, junto à Polícia Federal, das armas, que está tendo dificuldade da liberação para o armamento das guardas municipais. Então vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar solucionar esses problemas, e a gente vai agora, na próxima semana, passar o requerimento na Assembleia, constituindo essa frente parlamentar. E as outras que a gente vai fazendo essas demandas aí para o nosso mandato ser até 2024 e tirar também os pedidos e obras importantes para a nossa região. O que eu vejo, o que o deputado tem trabalhado com muita força, são questões cruciais, importantes aqui da nossa região, né? E eu só posso torcer para que isso que o deputado coloca vire realidade, porque, olha,
Se a gente ficar do jeito que está, na maioria desses assuntos que o senhor colocou, né, a gente vai sofrer muito nos próximos anos. Não tenho dúvida, Marcos, eu acho que esse é mais importante, é todo dia realizando as ideias e buscando, como eu te falei, às vezes um projeto que não consegue ser do papel, que se tem que esperar, é buscar parceria, buscar quem ajude, buscar o governo do estado, mostrar. Nós temos a nossa educação especial que precisa também de uma atenção especial. A PAI de Porto Belo precisa de uma nova sede. Por exemplo, a PAI de Navegantes precisa da sua ampliação, que lá não consegue. A PAI de Itapema precisa de um olhar diferenciado, precisa de uma nova obra. Já está cadastrado lá no governo do estado, já existe lá um projeto de R$2 milhões para a educação especial aqui de Itapema. Vamos conversar com o governo do estado e mostrar para ele que a gente precisa desse olhar para a nossa região. A educação especial, as nossas AMAs precisam de uma atenção. Eu acho que é isso que a gente está fazendo também. Isso é educação. Então, a educação especial que precisa olhar. A nossa educação precisa dessa atenção. Então, é isso que a gente quer mostrar. Como você falou, torcer para dar certo. Mas se todo dia você não buscar e levantar a demanda, levar para os secretários e mostrar para eles que precisa aqui, precisa ali, todo mundo acha que está mil maravilha. E não está. Então, a gente precisa, sim, desse suporte. Por isso a liderança, por isso a força da bancada do Vale do Itajaí, por isso a força da nossa bancada aqui, da Costa Esmeralda até da Anfre. Bacana, deputado. Obrigado por ter vindo hoje conversar com a gente. Te agradeço muito. Quero deixar as portas do nosso programa sempre à sua disposição, Visor Notícias, né, para que o senhor venha trazer as informações, né, e se te encontrar porta fechada e precisar usar a imprensa para abrir essa porta, a gente está à disposição também. Eu que agradeço a você, Marcos, agradeço o Everton e toda a tua equipe aqui, sempre muito prestativa e sempre nos dá uma atenção muito maravilhosa. Agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão nos apoiando o nosso mandato, a nossa equipe que fez 6 meses ou no dia de ontem. Eu acho que é importante salientar, cada um do seu jeito, é uma equipe mais reduzida porque o gabinete é compartilhado com o nosso deputado Gerry, que vem fazendo um grande trabalho na infraestrutura, estar lá presente, levantar as demandas para o governo do estado. Agradecer também a todos que estão nos apoiando nas nossas demandas, mandar um abraço aqui para o meu pai, né, o Totonho, que está sempre, se não passar para tomar um café com ele de manhã cedo, às vezes não, fica reclamando que não se passa lá, né? E mandar um abraço e um beijo para o meu filho Lucas, vai fazer 3 meses agora, dia 8, e para minha esposa Mariana, um abraço, um beijo, e a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe.